Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como usar storytelling na apresentação de relatórios de marketing digital. Querendo ou não, a arte de contar histórias aí já vem dos seres humanos há milhares de anos, vamos colocar assim. A gente tem aí, talvez a Bíblia seja um dos grandes storytellings do mundo, né? E eu até procurei na Wikipedia, a Wikipedia define que storytelling é a atividade que consiste em transmitir eventos na forma de palavras, imagens, sons, de forma improvisada ou embelezada. E eu gostei dessa palavra, embelezada, né? Improvisada às vezes é aquela história, né? Aquele jeito que você encontra normalmente um stand-up. A pessoa teve uma história, uma experiência e ele vai contar de um jeito aberto, né? E livre a sua narrativa, ele vai ter a sua narrativa de um jeito que seja interessante para sua audiência. E no nosso caso aqui, quando a gente fala de relatórios, a gente nada mais está falando de que uma série de fatos que precisam ser embelezados, não precisam ser improvisados. Nosso lado é mais o lado do embelezado, né? Quando a gente está trabalhando com algum cliente, eu acho que metade do sucesso seu é a forma com que você conta a história, com que você narra a história, com que você transmite a história. A outra metade são de fato o resultado que você teve. Às vezes a gente conversa nas reuniões de segunda-feira aqui, é muito bacana, nessa mesma sala aqui que você está vendo, né? E tem vitórias muito bacanas, né? O cliente cresceu X%, gerou mais lead, teve mais venda e às vezes a pessoa fala, olha, essa semana tivemos X% a mais de vendas. Um abraço. Seria muito mais legal se a pessoa falar assim, olá fulano, eu tenho uma excelente notícia para te falar. Depois dos nossos esforços, né, conta a história, fala o porquê, traz toda a bagagem, né, do seu esforço. Depois de várias semanas persistindo por colocar tal alteração, fazer tal coisa, subir tal coisa e não sei o que, finalmente conseguimos alcançar um resultado que eu acredito que nem todos os clientes aqui da minha agência têm. E aí ela fala, nós conquistamos um aumento de X% do seu faturamento. Isso é um motivo de celebrar. Tem gente que até coloca aqueles gifs animados, né? Estourando champanhe, jogando confete pro alto e tal. Espero que você celebre como nós celebramos a sua vitória. Um grande abraço e provavelmente, né, ou no próximo e-mail, eu volto com mais coisas boas, mais novidades para você. Cara, a pessoa vai ler e vai falar, putz, que mensagem transmitida de forma diferente, né? Que mensagem relevante. Isso eu acho que é o toque fino que falta na maioria dos profissionais de marketing digital e eu posso colocar a gente aqui na Mestre. Às vezes eu reforço isso na reunião de segunda ou no papo 1 a 1 com alguém. Eu falo, cara, a forma com que você conta a história do seu sucesso faz toda a diferença. Por isso que a gente está aqui num trabalho forte e mais intenso de contar os nossos cases. De fato, criar uma história, mostrar por que o nosso trabalho faz a diferença. E isso vai atrair novos clientes e também os nossos clientes atuais vão gostar de ver suas histórias contadas. Eu me lembro muito bem quando a gente teve um vídeo da própria RD, né, um case de sucesso com a gente. Eles filmaram, pegaram depoimento e tudo mais. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito feliz, porque eles transmitiram a nossa história, o nosso sucesso, o crescimento nosso, de uma forma muito bacana. E o relatório do marketing digital, seja Face Ads, AdWords, SEO, Inbound, Social Media, eles têm dados e fatos que você vai narrar, tá? Então, o primeiro ponto para você saber narrar bem uma história é, cara, qual que é a história que vai ser contada? Então, nesse mês, o que eu vou dizer para ele é que nós crescemos o faturamento. Esse é o ponto mais importante. Então, eu vou mostrar a nossa jornada para conquistar esse crescimento. Então essa vai ser a história a ser contada. A partir do momento que você definiu a sua linha de raciocínio, de onde eu estou para onde eu quero chegar, então vou partir da onde a gente estava no último mês a como a gente aumentou em X% o faturamento. Legal, essa é a minha linha de história. Você tem que definir dentro dessa linha de história quais são os seus pontos de embelezamento. Eu chamei de pontos de embelezamento, que são marcos que vão fazer a diferença na hora de contar a história. Então, como eu estava listando anteriormente, né? Falei um pouquinho sobre, depois de nós trabalharmos muito frente a alterações de título. Então você fala, olha, foram X horas de trabalho de título, então vou embelezar a questão da gente ter feito os títulos corretos. Depois eu vou embelezar a parte de a gente ter o Analytics da forma correta, traqueando os dados da forma correta.
E por último, eu vou fechar com o acompanhamento diário, que esse foi uma mudança que a gente fez no mês passado para esse mês de agora. Então esses vão ser os 3 pontos de embelezamento, né, durante a minha narrativa, para que o cliente valorize o que eu fiz. A ideia é que cuidados que você tem que ter na hora de embelezar a sua história. O grande cuidado, né, na tua história é não embelezar demais. Então, nossa, cara, título é uma coisa que é praticamente impossível de ser feito. Olha, se não fosse feito comigo, não poderia ter sido feito. Nem Jesus que andou sobre as águas conseguiria fazer um título como eu fiz. Cara, se você usar isso, provavelmente a pessoa vai falar, cara, esse cara tá enchendo, né, o papo dele ali tá muito grande. Agora, se porventura você é humilde demais também e fala assim, olha, eu fiz só uma mudança de título, a pessoa vai passar batido. Então é importante que você valorize o trabalho, valorize o seu esforço, coloque-se como um ponto de diferencial frente à concorrência, frente ao trabalho de outras pessoas, para você conseguir ter um ponto de embelezamento. Mas o cuidado aqui é para não supervalorizar. E tem o lado também da valorização. Você lembra que na definição do Wikipedia eles dizem que é transmitir os eventos na forma de palavras, imagens e sons. Quando você está numa apresentação, o maior cuidado que você tem que ter é que, às vezes, e talvez seja o seu caso, e eu queria que você comentasse aqui embaixo, você manda o relatório por e-mail ou você apresenta o relatório, né, mostra o visual, todo o relatório ao vivo para o seu cliente, ou pode ser através de transmissão online? Responde aí, vou dar um segundinho para você responder. Escolheu aí? Escolheu? Não escolheu? Escreve no comentário. Por quê? Porque, no meu modo de ver, o maior erro que tem é você mandar o relatório para o seu cliente via e-mail. Segue o relatório. Cara, é o maior tiro no pé que você tem. A chance que você tem, que eu estou defendendo aqui, é você contar uma narrativa e levar o raciocínio daquela pessoa. Eu poderia simplesmente falar assim, antes do vídeo, você vai ver um vídeo que vai te falar sobre isso, aquilo. Acabou. Mas eu tô contando toda uma história por trás para passar o conhecimento para você. Todos os vídeos, se você acompanha o canal, na verdade eles têm algum storytelling, eles têm um jeito de eu passar a informação para você. Tem uma parte no improviso, tem uma parte em embelezamento. Na essência, eu tô passando o conhecimento de uma forma diferenciada. E a apresentação, do mesmo jeito que propostas comerciais, né? Normalmente eu falo no meu canal, até fazendo um cross-channel aí, lá no meu canal, do Fábio Ricota, né? Eu sou o Fábio Ricota, mas eu tenho um canal Fábio Ricota no YouTube. Eu falo só de conteúdos para donos de agência. E lá eu falo muito sobre o dono de agência, o time comercial, nunca deve mandar uma proposta comercial por e-mail. Tipo, segue a proposta comercial ou vai custar tanto. Você tem que fazer uma narrativa para poder defender as suas ideias. E o relatório do marketing digital é exatamente isso. E é o maior erro. Você mandar, segue o relatório. O ponto é, gostaria de agendar um horário para apresentar o relatório. Se a pessoa falar assim, me manda por e-mail, depois a gente conversa. Negativo. Eu só apresento o relatório se você estiver online comigo. Não, eu quero relatório por e-mail. Não, eu faço questão de apresentar para você, porque é o meu trabalho. Imagine que você tenha que defender seu salário, sua remuneração, dependa de você apresentar o relatório para a pessoa. Se você não apresentar, você ganha metade. Qual que é a sua escolha? A diferença é que se você apresentar bem, pode culminar em um projeto maior para agência, para empresa específica, você ganhar mais espaço dentro da empresa ou mais espaço dentro da agência. Então a forma com que você apresenta faz toda a diferença. Por isso que eu não gosto de forma alguma de mandar segue o relatório. Aí uma vez que você vai contar o relatório, lembra, né? Na definição do Wikipedia ele fala de palavras, imagens e sons. O visual é a sua apresentação. Então todo o texto que você usa, ilustrações, eles vão ajudar você a vender o seu peixe, né? Contar a sua história. Você não pode esquecer disso. Às vezes a pessoa coloca tanto texto e fica chato de ver a apresentação. Tem que ser uma mescla de itens visuais, de imagens, ilustrações com o que você quer representar realmente através dos textos. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas não tem uma regrinha de bolo, ó, coloque agora esse slide, depois aquele, depois aquele. O ideal é que você, baseado na narrativa que você vai ter, da história que você vai contar, de fato, você represente ela visualmente. E por último, o som. Se você for apresentar essa proposta, aliás, eu já confundindo com a proposta comercial. Se você for apresentar esse relatório, você vai a partir de hoje apresentar esse relatório, você tem que ver a sua entonação de voz. Porque não adianta você falar assim, olha, esse mês nós crescemos 30% e esse foi um número muito bacana, a gente atingiu esse número e foi bacana, foi interessante. É diferente, óbvio, a supervalorização é, cara, você não sabe da maior, esse mês só estouramos, 50% a mais, cara, nós somos muito foda, cara. O cara vai falar, esse cara, dependendo do cliente, tá? Ele vai comemorar, mas metade dos clientes vai falar assim, esse cara tá se achando demais, tá? Então o ideal é, olha, eu tenho uma boa notícia para te falar.
nesse mês o nosso trabalho foi muito bacana, nós crescemos 50%. Nunca antes a gente, né, olhando dentro dos seus dados aqui, nunca antes a gente atingiu esse número. Então, acho que é o motivo da gente celebrar, ficar bastante feliz com esse resultado. Você vê que a entonação de voz faz a diferença na hora de você apresentar uma informação, a mesma informação que está na tela do seu cliente. Então, é bom você se adequar ao perfil do seu cliente, óbvio, ao perfil do seu cliente. Às vezes o cliente é mais fechado, mais certinho, e talvez você tenha que diminuir um pouquinho mais ainda o tom, mas nunca fazendo aquele monotom que eu estava fazendo no início, tá? Agora, como que você melhora? Obviamente, Fábio, mas eu não manjo o que você está falando, eu vou começar a testar agora. Como é que eu pratico a melhoria contínua em cima disso? Do mesmo jeito que uma vez eu vi alguém de stand-up, né, algum humorista falando como é que ele faz um show de stand-up. Se eu não me engano, eu acho que eu tava falando com o Bruno Romano sobre isso. Ele falou assim, Ricota, o melhor jeito de criar é assim, que pelo menos eu faço. Toda vez que eu faço um show, eu insiro uma ou outra piada nova. E aí eu vejo como o público reage com aquela piada, porque eu tenho as piadas que já são boas. Eu sei que a galera vai gostar daquelas piadas. E no meio, se eu tiver uma piada ruim, não vai estragar o show. Eu acho que também já vi uma conversa, acho que foi do Rafinha Bastos com o cara lá do Quatro Amigos, o que é o cara que é casado. Alguém lembra? Você lembra? O Di Lopes. O Di Lopes. Ele tem o programa de barbearia e tal, eles estavam falando exatamente sobre isso, sobre onde você prefere inserir piadas novas. Ele também falou, acho que o Di Lopes, ele falou a mesma coisa. Aliás, ele coloca no final e o Rafinha coloca no meio, ou o contrário, né, as piadas novas para testar. E o que é interessante até mesmo deles falarem, que eles falaram é assim, você tem que ver a reação do público quando você conta a piada. A grande sacada não é só você contar e aproveitar o momento. A grande sacada é que aquilo tem que ser gravado e às vezes tem alguém gravando lá. Você faz um instalar de dedo só para saber, né? Para você saber igual eu tô fazendo aqui, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Então o pessoal bateu palma, guarda essa aí, né? Tipo, na hora de eu ouvir a ligação, eu sei que esse instalar de dedo quer dizer que eu vi que a galera gostou. Então eu vou usar de novo. Esse aspecto da sua apresentação é importante. De na hora que você for fazer a sua apresentação, você ver e começar a notar que tipo de emoção que esse seu cliente tem quando você apresenta os resultados. Então, primeiro, pode ser a sua série de piadas novas, mas você já vai vir com uma bagagem. Alguma bagagem você vai ter, às vezes uma conversa com um colega, você pode apresentar para um colega do lado, ele fala, 50%, 50%, então 50% é o número que eu tenho que falar com mais entonação. Às vezes você não notou que uma informação que estava lá, nossa, isso aqui cresceu tudo isso, você fala, essa parte cresceu tanto, você pode estar gravando na hora para você lembrar de qual que você tem que enaltecer mais ou menos. E aí na hora que você estiver apresentando para o seu cliente, se for presencialmente, você vai ver o olhar dele, legal isso, aquela informação ali também é interessante. E aí você percebeu o que ele acha de relevante para nas próximas apresentações de relatório, você tentar trazer uma das coisas que ele gosta para aquele ponto. Então a maior parte dos clientes, óbvio, vai ver receita, mas tem cliente que vai falar assim, cara, nossas curtidas do Facebook aumentaram. Pode não ser o seu trabalho, mas você sabe que aquilo ele gosta, entre aspas, aquilo ele dá risada. Então se você crescer, você sabe que você pode trazer num próximo relatório que ele vai gostar daquela informação. Ou ainda, se tiver algum comentário na página do Facebook, o cara gosta. Sem querer, você botou lá um post e tinha alguns comentários lá elogiando. Ele fala, nossa, deixa eu ver esses comentários aí. Aí você dá um zoom, ele fala, nossa, que legal, cara, bacana a gente tá tendo feedback dessa forma. Opa, peraí. Então, quer dizer, ele tá rindo dessa história, né? Como se fosse um show de humor. E aí você vai trazendo nas próximas vezes, olha, outros comentários positivos sobre a sua marca, sobre o trabalho que a gente fez. É uma forma de você melhorar o seu storytelling, né? Ou a forma com que você apresenta os seus relatórios mês a mês. Aproveitando, eu quero deixar você aqui com um vídeo bem interessante que fala muito sobre, para você ter um bom relatório, você tem que ter os dados corretos, né? E o episódio 91 fala sobre as ferramentas, as multiferramentas e quando os seus dados não batem, ou seja, quando eles não estão alinhados. Meu Google Analytics não bate com o meu Face Ads, que não bate com o meu CRM, com a minha RD, com as minhas... Enfim, não batem os dados. O que eu faço nessa hora? E é o pesadelo antes de você apresentar um relatório. Curiosidade, só rapidinho, né? Isso acontece muito, e talvez no vídeo eu não lembro de cabeça, né? Que a gente já tá alguns vídeos para frente, mas acontece às vezes de cliente, de você ter que apresentar o relatório do cliente e o Analytics mostra um dado e o CRM do cliente mostra outro. A única parte legal, tá? A única parte legal que eu vejo é quando o CRM do cliente está dando números para cima. Aconteceu isso 2 vezes aqui na Mestre.
Então, 2 clientes que estão com essa inconsistência, a gente descobriu, tipo, essa semana, essa segunda-feira eu recebi a informação do que é, que a gente tava, tipo, colocando lá, tá tendo 30 vendas por mês e no sistema do cliente tá tendo 40 vendas. Então, esse é um ponto ótimo. Quando a gente foi apresentar, o cliente falou, na verdade, tem mais informação, né? E aí, a hora que ele deu a risada, né? Fazendo uma brincadeirinha aí com vocês, ele deu a risada e a gente pegou acesso à ferramenta para a gente poder reportar do jeito correto. Ou seja, a gente estava subestimando o nosso trabalho. Mas esse aí, eu acho que no vídeo você vai ter uma conexão um pouco maior, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você gostou, clica aqui para se inscrever. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV.